Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 19 de maio de 2026. Uma terça-feira que marcou temperaturas baixíssimas, principalmente no Rio Grande do Sul, na Serra Catarinense, em várias regiões do sul, sudeste, chegando temperaturas baixas até parte de Mato Grosso. E um dia em que todas as atenções estão voltadas ainda para o conflito lá entre Estados Unidos, no Oriente Médio, com o Irã, e atenções voltadas também para a questão da ilha de Cuba. Os Estados Unidos, inclusive, tem a manchete, o Davi da Luz vai soltar essa manchete mostrando que os Estados Unidos anunciam sanções a autoridades militares de Cuba. Não estão descartadas possibilidades aí, inclusive faltando energia, petróleo, de uma possível intervenção em Cuba. Bom, de qualquer forma, atenções voltadas aqui no Brasil para as pesquisas eleitorais. Um dia sobe, outro dia cai, ainda há definições ainda a serem colocadas na mesa, faltando pouco menos de 5 meses, cinco meses para as eleições. E isso tem sido colocado todos os dias, diariamente, é um vai e vem. De qualquer forma, tudo isso a gente vai ficar atento também nesta edição desta terça-feira do Tempo e Dinheiro. Falando sobre o tempo, Davi da Luz, coloca aquele mapa do IMET mostrando as condições da umidade. O alerta na região norte, já é esperada essa chuva que vai até boa parte do estado ali do Maranhão, parte também do sudeste. Olha só quanta umidade no estado de São Paulo, passando também boa parte do estado de Mato Grosso do Sul. Chegou a chuva no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, e olha só o litoral do sudeste com chuvas desde São Paulo, aliás, o norte do Paraná, São Paulo vai até o Espírito Santo, passa pelo Rio de Janeiro, vai até o Espírito Santo, e demais regiões continuam com tempo firme. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo parte do Paraná, tempo firme, mas as temperaturas despencaram. Daqui a pouquinho você vai conferir todas essas informações. E no mercado internacional, ainda temos aí as condições das chuvas, exatamente, Davi da Luz está mostrando que esta é a situação das chuvas para setembro, outubro e novembro. Lembrando que nessa faixa, nesse miolo azul, é muito acima da média, ou seja, em pleno El Ninho, para alguns super El Ninho, para outros El Ninho forte, um El Ninho anormal, mas de qualquer forma está aí a situação no Rio Grande do Sul em setembro, outubro e novembro, até mesmo com boa parte do oeste de Santa Catarina, parte do Paraná, com muita chuva nesse período. Portanto, está aí a possibilidade de muitas chuvas registradas durante o período de El Ninho no segundo semestre. E o frio, na primeira semana de junho, está aí as temperaturas baixíssimas registradas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte da região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, nem se fala. E olha só também essa faixa de temperaturas baixas subindo em direção à região amazônica, aos estados ali, principalmente do Acre, Rondônia, Acre, até mesmo Mato Grosso pega uma parte dessa friagem toda. Agora sim, Davi da Luz, vamos às cotações do dólar. Está aí o dólar nesse momento, R$ 5,04 mais 28, uma alta de 0,93%. E o índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, nesse momento, recua 1,23% aos 174.792 pontos. Portanto, cai o índice Bovespa, sobe o dólar, voltou ao patamar dos R$ 5,00, portanto. E o mercado de Chicago, o mercado de Nova York. Ontem a soja subiu, daqui a pouquinho o Brandalize vai comentar os efeitos do relatório de plantio do USDA também,
informações a respeito das exportações brasileiras. Mas está aí a soja enchendo a tela, Davi. A soja hoje segue nos 12 dólares e 12, ligeira queda, 0,06%, bem próximo da estabilidade. Milho em Chicago, 4 dólares, 74 mais 60, 0,50 de queda. O trigo sobe 0,62% a 6 dólares, 68 mais 10. Em Nova York, o café tem alta de 2% a 2 dólares, 69,75. Açúcar 15,10, 2,5% de alta. Algodão cai 2% a 81,99. O petróleo, esse que aparece na tela, o WTI, negociado em Nova York, aos 103 dólares e 95, que cai 0,40%, enquanto que o petróleo Brent, nós vimos agora há pouquinho, nos 111 dólares, o barril tem uma queda de 0,98%, mas mesmo assim, os dois acima dos 100 dólares, o barril e o Brent ultrapassando os 110 dólares. Ouro, 4.505 dólares por onça Troia, equivalente a 32 gramas. Davi da Luz, vamos agora às informações da soja, vamos às notícias da soja, oferecimento da Copavel e a participação do Vlamir Brandalize. Vamos lá? Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Brandalize, boa tarde, 18 graus em São Paulo, céu bem coberto, aquele chuvisquinho, né? Chuvisqueiro, né? Nesse momento aqui, derrubando mais a temperatura, 18 graus. E aí, em Curitiba, como é que está a temperatura nesse momento? Boa tarde, Serginho. Boa tarde a Boa tarde. todos. Olha, Serginho, amanheceu aí uns 10 graus a temperatura, tempo nublado, pequena garoa pela manhã, agora está nublado de novo. Tá mais ou menos uns 15 graus aí, Serginho, mas a sensação térmica é menor, porque o ar tá úmido, sensação térmica aí de uns 10, 12. Hoje, temperatura aí, o tempinho meio emburrado, que nem fala aqui em Curitiba, nublado. Aquele dia que o pessoal fica com preguiça de rodar aí na cidade. Se for rodar, tem que colocar galocha, né? E colocar galocha e colocar o blusão, porque senão não aguenta, não. Ô, Branda, hoje o mercado está nos 12 dólares e 12 lá para a Bolsa de Chicago, para a soja. Aliás, Davi, coloca todas as cotações, Brandalize vai comentar o porquê dessa oscilação hoje, mas mantém ainda, pelo menos, essa boa notícia que a soja está acima dos 12 dólares. 12, 12, exatamente o julho. Demais posições, vamos ver como é que estão na Bolsa de Chicago. A soja em todas elas acima dos 12 dólares, exceto o setembro. Julho, 12 dólares e 13, 0 em relação a ontem, mas últimos negócios aí agora há pouquinho, 10 minutos atrás. Agosto, 12 dólares, 12,25, 1,25 de alta. Setembro, 11,97, 25, 2 de alta. Novembro, 12 dólares mais 4, 13 de alta. E o mercado da B3, Davi, sacas em dólares, referência, Porto de Paranaguá, 26 dólares e 74, alta de 0,07% para o julho. O que está acontecendo no mercado da soja que está influenciando as negociações de hoje, Brandalize? Olha, Serginho, o que está acontecendo lá com Chicago? Vamos lá. Chicago hoje está naquela tentativa de consolidação, né? Ontem saiu a notícia da Casa Branca, né? Que eles teriam negociado um bom volume de produtos do agro americano aí para a China, a soja estaria no radar. A soja pode chegar a 25 milhões de toneladas nessa nova temporada, né? Que é agora a nova safra, que vai até agosto do ano que vem, então não é da noite para o dia, é um volume grande. O mercado saltou, né, para novamente aos 12 dólares e agora ele está tentando formar um suporte nesses patamares aí. Aparentemente ele tentou trabalhar mais alto de manhã aí, chegou a trabalhar 5, 6 de alta, agora ele está no 0 a 0 na maioria das posições. Basicamente ele já está com dificuldade de avançar mais, né, Sérgio? Aquele ponto, dizendo agora para frente tem pouco fôlego. Porque ele primeiro ele precisa sentir aí que tenha compras da China, né? A China vem a comprar efetivamente. Até agora foi mais noticiário do que negócios, de fato.
E também tem um fator importante hoje que pesa lá, né, Sérgio? Hoje o dólar em alta aqui no Brasil, né? Ele acaba sendo um limitante de altas lá em Chicago. Então, essa é a condição. E outro fator aí que também não podemos deixar de comentar, Sérgio, é a questão do plantio americano, né? Continua muito rápido, a soja avançando em nível recorde de velocidade, 67% plantado, segundo o USDA de ontem à tarde. A média é 53, o ano passado estava 63, ou seja, está muito rápido o plantio da soja. Vai plantar a safra dentro da janela ideal, né, da safra americana, mas dentro da cabeça do produtor americano segue a preocupação, né, Sérgio? A preocupação dele é com o El Niño desse ano aí, muita gente comentando que vai ser um El Niño muito forte ali nos Estados Unidos. Então, o temor do produtor é que o mês de final de junho, principalmente julho até o começo de agosto, que é o verão americano, venha muito quente e com poucas chuvas e possa causar algum estrago nas lavouras. Então, o mercado de produtor é cauteloso nessa linha. E o mercado do investidor, aparentemente, ele $12 está achando que já o nível foi para cima, foi um nível melhorado, e ele está com dificuldade de avançar, né? Para avançar mais, precisa de novas notícias. E as novas notícias do dia, praticamente, não tem, né? Hoje é a notícia do dia que chega em Chicago que o dólar no Brasil está trabalhando de 0,5% até 1% de alta em relação a ontem, e isso acaba sendo um fator que pressiona lá em Chicago, segura a alta, né, Sérgio? Bom, e de qualquer forma, o mercado está acompanhando $12,12 aí. Acima dos $12 é uma boa notícia, o dólar também sobe. Cavalinho ainda está passando, como diz o João Batista, tem que aproveitar e fechar como aproveitar essa alta que, pelo menos nesse momento, se mostra na Bolsa de Chicago, Brandão. Olha, Sérgio, hoje o prêmio também está em baixa, né? Tá, os prêmios curtos já estão negativos de novo, aí, -5, -10 o comprador. Vendedor quer 20, 30 acima aí no curto prazo. O mercado de Porto hoje voltando aos melhores momentos do ano, né? Posição muito interessante aí. Você pega Porto curto aí, ele vai de 134, 135. E você pega o outubro cheio lá com o começo de novembro já é a 142, chances até 143, ou seja, dentro do melhor momento em reais. Isso é aos portos. Os balcões abriram hoje R$ 1, R$ 1,50 melhor que ontem. Aquele balcão que atualiza a posição na parte da tarde, provavelmente hoje à tarde vai colocar pelo menos R$ 1 a mais, atrelado a essa condição. O produtor tem que ficar de olho aí, principalmente na soja safra nova 26, 27, para ver as oportunidades de barter, né? Aquelas negociações aí em cima dos insumos, como é que está a relação, o produtor tem que ir aproveitando oportunidades para não deixar para depois, né, Sérgio? Então, talvez cavalinho encilhado passando, principalmente se olhar o lado dos barter aí na soja, Sérgio. Porque o Brasil segue exportando forte, né? A CSEX divulgou dados muito fortes aí, bonitos aí, no relatório de ontem à tarde também, Sérgio. O que trouxe esse relatório aí? Né? São números, cifras bem expressivas para um Brasil que ainda boa parte ignora ou até mesmo repudia o trabalho do agronegócio, Brandão. Olha, Sérgio, a turma aí que é contra o agro joga pedra, né? Mas nós jogamos flores e abrimos o caminho, né? A situação é o seguinte: olha os dados da CSEX de ontem. Setor da soja, farelo e óleo, mais de 4 bilhões de dólares em divisas nas primeiras 2 semanas de maio. Em 2 semanas, mais de 4 bilhões de dólares. Então é bastante dinheiro. Essa brincadeira dá mais de 400 milhões de dólares por dia. Isso deu mais de 20 bilhões de reais em divisas em 2 semanas, sendo que a soja segue com o recorde histórico de embarque. 48,2 milhões de toneladas de soja já foram embarcadas de janeiro até a semana passada. Isso é praticamente a safra da Argentina inteira. O ano passado, no mesmo período, era 44,1. Veja a diferença, como estamos aí bastante acima. Temos aí o farelo também com recorde histórico de embarque, 9,6 milhões de toneladas de janeiro até agora. O ano passado era 8,7, então muito forte os embarques brasileiros. Isso é benéfico, né? Soja bombando na exportação, trazendo um bom volume de divisas.
ajude a irrigar a economia, né? Porque a economia brasileira vai dos trancos e barrancos, aparentemente meio parando, né? Porque a atividade econômica brasileira está desacelerando, a inflação está corroendo o poder de aquisitivo da população, e o agro está trazendo esse volume de divisas gigantesco aí para ajudar a economia a não parar, né, Sérgio? É exatamente isso. Agora, essa questão toda voltada também, só para poder finalizar, daqui a pouquinho a gente fala sobre milho. Branda, nós já vemos, ou pelo menos o produtor já está se preparando por uma próxima safra bem mais cara, né? Com efeitos aí do clima e principalmente com efeito dos fertilizantes, né? Como é que ele vai equacionar tudo isso? Vai ter margem para essa disparada de preços aí que vem, já está sendo colocada na planilha, ô Branda? Olha, Sérgio, a questão principal que a gente sempre vem falando, o produtor tem que ir acompanhando aí a relação de troca, né? Porque o fator dele importante dele trabalhar com margem é trabalhar com relação de troca, né? Quanto que a soja pode pagar aí para os insumos, né? Não deixar para a última hora, porque o risco é grande. A guerra lá no Irã se alonga, há dificuldade de internalizar fertilizantes aí depois no segundo semestre. Os fertilizantes do global no mundo estão em alta aí para todo mundo, não é só para nós, é para o produtor americano, argentino, o produtor lá do leste europeu, todo mundo sofrendo. Dá para ver que os dados do USDA da semana passada mostram aí, com exceção da soja, todos os grãos aí em queda de produção frente ao ano passado. Então, isso é importante o produtor não deixar escapar os momentos que a relação de troca seja ali interessante. Não dá para pensar que vai ser uma relação de troca igual ou melhor do que foi nos últimos 2 anos, porque nós estamos num ano de custos maiores. Então, o produtor tem que conseguir administrar aí para conseguir fazer uma safra com coerência, né? E manter boa produtividade para conseguir tocar para frente no ano que vem aí com margem operacional positiva, né, senhor? Com certeza nós vamos trabalhar com margem média positiva, mas produtor que não acompanhar o mercado e não fazer as negociações na hora certa pode perder, né, Sérgio? Bom, passando a régua na soja, tem uma pergunta aqui, até mesmo algo que eu gostaria de saber também. O do Marcelo Maior, ele está perguntando: se recorde de embarques, será que não vai faltar soja no final do ano? E se faltar, o que acontece, Brandão? Olha, a pergunta é boa, Sérgio, mas a grande questão é que nós estamos com embarque total, só para dar dizer assim, que quando a gente fala faltar soja ou não, a gente tem que olhar os embarques de soja, farelo e óleo, né? O conjunto, né? Porque a gente vende grão, porque a China leva principalmente o grão, nós vendemos farelo e vendemos óleo. Então, no conjunto, está com 58 milhões e 800 mil toneladas. O ano passado era 53,5. Mas a nossa safra, ela está com 99% dela colhida, e é uma safra de 180 milhões de toneladas. O ano passado foi 171 milhões e meio. Então, estamos com a safra 8 milhões e meio de toneladas a mais. E no ritmo de exportação, nós estamos com, se a gente tinha colocar esse adicional de produção, nós estamos muito proporcional ao volume do ano passado. Então, não acredito que vai faltar soja, Sérgio. A questão é que o mercado está aproveitando e o principal fator é que a China tem comprado agressivamente, nós estamos vendendo bem, porque a China, nesses primeiros meses do ano, comprou pouco nos Estados Unidos e está comprando mais aqui. A pergunta é se pode faltar soja depois. Eu acredito que se a China cumprir o acordo que fez com os Estados Unidos, nos próximos meses, quando chegar a colheita americana da safra atual, que eles estão no campo plantando, a China vai acabar comprando um pouco mais soja americana e diminui a pressão de compra por aqui. Então, não acredito que vai faltar soja, aquelas faltas de soja no final do ano, que ocorre aquele descasamento e dá uma valorizada na soja nacional. Isso pode acontecer em pontos isolados, onde que tem indústria e onde que o giro dos negócios está acelerado. Por enquanto, não acredito que falte soja e nem tem uma disparada de cotações aí com o mercado fugindo da relação comparado com o mercado internacional de exportação. É um ano de uma safra cheia, o mercado tentando se valorizar um pouco no segundo semestre. Isso a gente vê, né? A relação curto prazo com o segundo semestre. Se você pegar a soja hoje no Porto, a soja de junho está dando 134, 135 agora. Agora, uma e pouco da tarde.
E a soja de outubro, novembro, está dando 141, 142. Então tem uma diferença de 5, de 6, 7 reais, talvez até 8 entre o curto prazo e o final do ano. E é provável que no mercado doméstico vá repassar também uma diferença de a soja atual como lá da frente, lá no segundo semestre, de um valor de 4 a 7, 8 reais melhor, talvez no fim do ano. Mas isso é, se a gente olhar, computar o valor da soja, é nada mais, nada menos que o mercado financeiro, né? Então é um e pouco por cento ao mês que ela está sendo corrigida. É o dito que o João Batista fala, o carrego, né, de carregar o estoque, custa dinheiro carregar estoque, né? É isso aí, Sérgio. É isso aí. Vamos ao mercado do milho, Brandalize. Davi da Luz. O mercado do milho, oferecimento da Copavel. Vamos lá. Milho na Bolsa de Chicago, no lado negativo nesse momento, julho, 4 dólares 74 mais 25, setembro, 4 dólares 80 e 25, 2 e queda. Dezembro, 4 dólares 96 e 25, queda de 1,75. O março, a 5 dólares e 10, queda de 1,5%. Quanto ao mercado da B3, mercado com queda nos 3 vencimentos mais curtos, aí está o julho, 66,97 por saco, uma queda de 0,15%. Quanto ao setembro, 69,62, cai 0,34%. Janeiro, 74,33, queda de 0,23%. Estável, março, R$ 74,00 mais 92 centavos. Como é que está esse mercado do milho hoje, Brandá? Olha, Sérgio, vamos começar a B3, que já está aqui na tela. Então, a B3, ela está seguindo o mercado de Porto, né? Hoje o Porto começou positivo, estava trabalhando no elemento positivo, mas o mercado acabou recuando, agora está em leve queda. A B3 seguindo a mesma lógica, mesmo com o dólar em alta, como está caindo lá em Chicago, 4 pontos, quase 1%, aqui também está entregando um pouquinho. A B3 tem esquecido de olhar o mercado doméstico, né? Ela está olhando mais a exportação, então ela está se apegando basicamente à exportação, não trouxe nada de novidade em relação ao que já vinha nas semanas anteriores aí. Já lá em Chicago, Sérgio, o mercado de Chicago, essa quedinha aí que ele está dando, é um ajuste aí de 2 pontos, 3 pontos, que ele está seguindo a linha do petróleo, né? Hoje o petróleo também é um pouco mais calmo, né? Porque ontem na tarde o Trump anunciou que estava suspendendo um ataque que faria hoje lá no Irã, e automaticamente o mercado do petróleo deu uma acomodada, acreditando que novas negociações podem aparecer. Os países vizinhos ali do Irã estão tentando viabilizar algum acordo, então automaticamente um pouco mais de calmaria ali na crise do Irã. Isso traz uma leve pressão de baixa no petróleo, calmaria no milho. E o milho também está na calmaria, Sérgio, porque o plantio do milho americano também está andando bem, ó, 76% plantado. O ano passado era 70% plantado, ou seja, está bem na frente. O estado de Iowa, o maior produtor americano de milho, está com 88% plantado. O ano passado era 82%. Então, plantio do milho americano dentro da normalidade, Sérgio. O que é o plantio do milho americano para colocar para o produtor brasileiro? A janela ideal do plantio americano, aí da maioria dos estados, principalmente do norte do cinturão, ela encerra em 20 de maio, que é amanhã. Então, amanhã é a janela ideal de plantio de milho nos Estados Unidos. Então, mas o plantio técnico vai até o final de maio. Então, vai podendo plantar. Como está? Você pegar Iowa, os estados ali, com 88, e esse é um relatório do USDA que ele levantou até o final de semana. Então, no momento, a realidade do plantio já ali em Iowa é mais de 92% plantado, então a janela está dentro do normal, tudo certo. O temor do produtor americano de milho também é a questão do El Niño. Para frente, o clima americano vai ganhar força, mas hoje
com o relatório de plantio bem tranquilo, tem 39% germinado do milho. Ano passado era 37%, está dentro do normal. Então, isso acaba sendo um fator aí que segura um pouco o mercado de Chicago. E como o outro olho é lá para a crise do Irã, porque o milho é muito vinculado ao petróleo por causa do etanol americano, esse traz uma calmaria também. Então, não tem uma novidade importante do milho. O milho andando muito calmo hoje. Lá em Chicago, essa pequena correção, liquidação é busca de lucro do dia. Aqui no Brasil, a mesma situação, está andando de lado, os negócios são da mão para a boca, a indústria não quer comprar para formar estoque porque alega custar caro carregar estoque, o produtor não quer vender porque acredita que o mercado vai reagir. Todo mundo em compasso de espera aí no caso do milho, Sérgio. Bom, e a Conab estimando também uma safra bem maior aqui, tem estoques de passagem, ou seja, o mercado do milho está de lado. O comprador está numa situação bem mais tranquila, né, Brandalize, diante de toda essa situação, né? Com certeza, o comprador está na posição confortável, vamos dizer assim, Sérgio, porque ele olha esses dados da Conab, a Conab apontando aí que tem uma safra grande, quase recorde, e aí o mercado está dizendo, se a Conab está certa, não vai faltar milho. Então é isso que o mercado consumidor está olhando, né? Por enquanto. O produtor já conta diferente. Eles, ó, a Conab esqueceu de olhar os campos, ela está olhando os números, só aí dentro dos escritórios. Porque eu estava conversando pela manhã, o pessoal ali da região do Rio Verde, Montevidéu, do sul goiano, a reclamação é geral, é perdas de 20% a 50%, 60% da produtividade. O clima não foi favorável nessa safra, a ponto que esse ano a safra é muito ruim, o ano passado a safra tinha sido muito boa. Partes de Minas Gerais a mesma coisa. E produtores do Paraná estão preocupados, Sérgio. Ele fala assim: avisa o Sérgio para não divulgar que vai dar geada aí até 20 de junho, porque pega as lavouras de milho do Paraná. Então, é essa a questão. Produtor cauteloso, temendo pelo clima, e o consumidor olhando os dados oficiais aí, que estão muito confortáveis para eles, né? Mas dados mesmo é só depois da colheita, Sérgio. Antes pudéssemos dar essa boa notícia, né, de que não teria geada nesse período, nem a temperatura iria despencar como despencou, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, né, que, infelizmente, né, pelas previsões aí, projeções, vai ter, ou ter problemas aí, mais uma vez, com o El Ninho que vem por aí, com chuvas pela frente. Passando a régua no milho, Brandalize, quer acrescentar algo sobre o trigo ou não? Olha, mercado de trigo aí, só para dar uma notícia do trigo, o pessoal do trigo, o USDA divulgou os dados da qualidade das lavouras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo exportador mundial de trigo, então olha o trigo em alta novamente. Trigo tem fundamentos dele mesmo, né? Positivo, né? A safra da Rússia, que é o maior exportador mundial, é menor e bem menor. A safra dos Estados Unidos cai mais de 10, 12, talvez 15 milhões de toneladas em relação ao ano passado. O relatório de ontem trouxe a qualidade das lavouras, mostrando 27% da lavoura boa excelente. Semana passada era 28%, caiu mais um ponto. A grande questão é que o ano passado a safra não foi boa e tinha 52% da lavoura boa excelente. Quando a gente fala em 27% das lavouras boa excelente, é um quarto. Para a safra estar normal, tem que estar perto de 60% de lavoura boa excelente. Ou seja, essa condição de safra de trigo americano é uma das piores da história dos Estados Unidos. O que eu tenho lembrado é a pior safra em qualidade que eu já vi lá nos Estados Unidos, Sérgio. Então, é isso que está dando suporte aí na questão do trigo escasso. Provavelmente nós vamos sair de um ano que o trigo teve uma safra boa, em que o mundo produziu um pouco mais do que consumiu, e vamos para um ano que vamos ter que consumir estoques aí, Sérgio, e não tem uma garantia que a safra de 2027, 28 vai conseguir recuperar essas perdas que estamos tendo agora. Então, esse é o fator positivo aí do trigo, que é o problema no hemisfério norte todo, né? E aqui no sul, indicativos de queda de área lá na Argentina, indicativo de queda de área aqui no Brasil, condição de safra menor na América do Sul também. É fator que o consumidor brasileiro vai pagar mais caro pelo trigo. Pelo trigo a gente diz aí, pela farinha, pelo pão, pelos macarrões aí em geral. Situação vai apertar para o consumidor, vai cair lá no supermercado, Sérgio. Isso aí provavelmente lá no segundo semestre em diante. Mas para fechar só, Serginho, como a gente fala bastante em milho, soja, ração,
Eu quero dar só alguns números importantes aí, que nós estamos batendo o recorde histórico de exportação de frango, né? O acumulado já passou de 2 milhões de toneladas embarcados. Suíno, já passamos de 500 mil toneladas embarcadas, janeiro até a semana passada. E o setor da carne toda, já pegando carona no boi também, o boi já está com quase $1 bilhão em faturamento. 1 bilhão, já passou de 1,5 bilhão aí o setor da carne, boi, frango e suínos. Isso nada mais, nada menos que 7,5 bilhões de reais. Eu fiz a continha, soja, o milho e as carnes, agora, nessas 2 semanas do mês de maio, as 2 primeiras, 28 bilhões de reais, Serginho. Veja que beleza, 28 bilhões de reais em 2 semanas. Do agro aí, que tem uns malucos aí que gostam de jogar pedra nesse nosso setor, que é glorioso, que está todo dia aí no prato do mundo inteiro, Serginho. Veja que beleza, 28 bilhões de reais em faturamento, 2 semanas. Segurando a economia do Brasil, do país. Brandão, um abraço para você, até amanhã. Até amanhã, Serginho. Amanhã é quarta-feira e agora começou a chover por aqui. Voltou a chuva, Serginho. Esse é o Tempo e Dinheiro ao vivo. Até amanhã. Registrando tudo. Um abraço, até amanhã. Davi da Luz, já que o Brandalize falou a respeito das exportações aqui de proteínas de carnes daqui do Brasil nesse segundo período, batendo novos recordes, vamos ao mercado de pecuária. Daqui a pouquinho o João manda um recadinho a respeito do tempo e dinheiro, das inscrições, de fazer parte do clube do TD. Mas antes, vamos ao mercado de pecuária. Notícias da pecuária, Davi. Notícias da pecuária, com Sérgio Braga. Mercado no boi gordo segue com lado positivo, pelo menos hoje, nesta terça-feira, maio, R$ 342,80, alta de 1,72%. Junho, arroba negociada R$ 342,95, 1,77 de alta. Arroba para julho, R$ 342,55, 1,35 de alta. Agosto, R$ 343,15, 1,09% de alta. Vamos direto a Bebedouro com Iberville Neto. Olá, Iberville. Olá pessoal, aqui quem fala é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e diretor da HN Agro. Estou aqui hoje com uma atualização das exportações de carne bovina in natura nos primeiros 10 dias úteis de maio. Nós tivemos uma média diária de 14,1 mil toneladas, o que representa 36% de aumento na comparação com o mesmo período do ano passado. Então é um aumento forte, é um aumento que na primeira divulgação, nos primeiros 5 dias úteis, ele era ainda mais forte. A gente estava falando aí de uma média que superava as 17 mil toneladas. Então houve realmente uma desaceleração na segunda semana, o que gerou essa média ainda muito interessante, mas a segunda semana foi bem mais lenta. Agora, do mesmo jeito que houve essa desaceleração, a gente pode ter uma mudança aí no ritmo da terceira semana. Então a nossa expectativa é que nós tenhamos bons volumes ao longo do mês, uma média aí, interessante. Se a gente considerar essa média diária até o momento, apesar dela ser um pouco mais lenta do que a primeira parcial, a gente ainda está falando de um dos 4 melhores meses da história, considerando média diária de volume embarcado. Em relação a preço, houve um aumento de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado, considerando a moeda americana. E é o terceiro maior preço médio da carne bovina exportada na história, perdendo apenas lá para o pico de preços observado em 2022, 2 meses ali mais ou menos no meio do ano, nós tivemos valores acima desse patamar. Então as exportações elas seguem muito bem, claro que a questão da China segue no radar, a questão de uma possível flexibilização dos Estados Unidos e até uma flexibilização da China também, não é algo que é completamente descartado. E o cenário de União Europeia também. Tudo isso se soma e a gente mantém um cenário de atenção, mas por enquanto, números confirmados seguem muito interessantes. Um abraço e até mais. Vamos aproveitar, vamos às informações no mercado, mas antes o convite feito pelo João Batista Olive para que você faça parte do clube do TD. Daqui a pouquinho tem café, tem hortifrutis e também a previsão do tempo. Convite do João Batista da Vida Luz. Solta aí. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro.
à sua disposição 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, Venda e Compre na Hora Certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199 9813 2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. São inúmeras informações, atualizações, notícias, inclusive como estas do Pedro Camargo da Scott Consultoria, ainda falando sobre o mercado do boi gordo. Veja só. Olá a todos que nos acompanham, Pedro Gonçalves aqui, eu sou engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui para trazer as atualizações, né, que a gente está vendo o mercado do boi gordo, referenciados aqui os preços, né, colocados em São Paulo, principal mercado consumidor, que acaba sendo a nossa praça balizadora de preços para o Brasil. No momento a gente está naquela situação, né, de pressão de baixa para as principais praças, né, Brasil como um todo. A gente já sabe, colocamos aí diversos mídias, já estamos falando faz um tempo. Normalmente, preço médio de maio cai em relação a abril, é o que acontece praticamente todos os anos, alguns outros mais pontuais que acabam não acontecendo isso, mas cenário geral, é isso que a gente está passando. Hoje os preços ficam aí entre 348, 353, 352 reais por arroba, dependendo aí do boi comum, boi China. Situação deve andar um pouco mais lateralizada ao longo dessa semana, com situação dos preços, novas baixas inclusive não estão descartadas desse cenário, que é o que a gente está vivendo, né? Por mais que a demanda ainda seja bastante positiva, a gente está tendo um cenário em que a oferta de boiadas terminadas acaba ditando para onde vai o preço nesse momento que a gente está vivendo. Exportação está muito bem, os preços estão chegando aí 6.300 até 6.500 em algumas negociações pela tonelada de carne bovina in natura negociada, exportada aí pelo Brasil. E a gente está vendo um cenário de demanda interna vem um pouco mais enfraquecido, né, daquele começo de ano que foi muito positivo em relação nesse comparativo ainda do ano. Se a gente comparar com o ano passado, o cenário ainda é bastante positivo. Demanda interna está muito boa, a gente está vendo isso. Expectativa é essa primeira quinzena de maio deve vir ainda um cenário positivo. A gente deve ter algumas movimentações referentes aos preços de carne, ainda um cenário até um pouco de elevação, pensando aí nessa questão dos Dias das Mães, né, que acabou passando. Veio o cenário positivo, a entrada da segunda quinzena que deve agora prejudicar um pouco essa situação de consumo, né? Por mais que a primeira quinzena tenha esse cenário um pouco mais favorável, segunda quinzena, como a população já recebeu o salário, já acabou fazendo ali as compras mensais praticamente, vem em um compasso e aí a gente deve ter os preços da carne bovina tendo alguns ajustes negativos, inclusive uma dificuldade um pouquinho maior no escoamento, mas ainda no comparativo que a gente vê, se a gente comparar anos anteriores, por exemplo, o cenário ainda é bastante positivo. Consumo interno, consumo externo, né, vamos colocar assim, vem com uma demanda muito boa, mas é a oferta de boiadas terminadas quem está ditando para esse momento. Por mais que tenha chovido esses dias aqui, pelo menos na nossa região, algumas outras regiões do Brasil têm visto uma chuva bastante boa, a gente está no cenário com outono, né, o fotoperíodo, o tempo de dia acaba diminuindo, as temperaturas um pouco mais baixas, isso limita o crescimento e o vigor das pastagens, e é isso que está ditando os preços para esse momento. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Até a próxima. Obrigado ao Pedro Gonçalves da Scott Consultoria. Vamos agora, Davi da Luz, às notícias e informações sobre o mercado do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Café em Londres, do lado positivo hoje, 3.330 dólares por tonelada para o julho, alta de 0,82%. Em Nova York, café arábica tem negociações do lado positivo também, em alta hoje. Julho,
269,75, 2,10 de alta. Setembro, 2 dólares, 61,70, 1,93 de alta. Dezembro, café em Nova York, 254,25, 1,78 de alta. O março, 251,95, alta de 1,76. Na B3, sacas em dólares. Setembro, 316 dólares e 10, alta de 0,86%. A apuração do CPEA, o leite pago ao produtor, captado no mês de março no Rio Grande do Sul, ficou na média de R$ 2,30 mais 61 litro. Ovo branco na Grande Belo Horizonte, caixa de 30 dúzias, R$ 161,95. Batata Asterix especial em São Paulo, capital, saco de 25 quilos, R$ 120 ao beneficiador. Cebola amarela híbrida, tipo 3, é o beneficiador no Vale do São Francisco, a saca de 20 quilos, R$ 82,00. E a maçã Fuji, embalada, graúda, categoria 1 em Fraiburgo, caixa de 18 quilos, R$ 98,33. Bom, agora vamos ao CPEA com as informações sobre o mercado de mandioca com Fábio, Isaías, Felipe. Vamos lá, Davi. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bom, na última semana foi observado novamente um movimento de oferta, e isso muito atrelado à necessidade de caixa por parte dos produtores. A consequência disso foi um crescimento demasiado na oferta de mandioca em todas as regiões que o CPEA acompanha. E, obviamente, nesse cenário, houve maior pressão sobre os preços, que caíram em todas as regiões acompanhadas. A média da semana passada recuou 3%, indo a 86 centavos em média, o equivalente a R$ 499 reais por tonelada. A parcial de maio já cai 3,8%, voltando aos níveis de março. Moagem da semana passada teve um crescimento de 2,2%. Também houve lentidão no mercado dos derivados. No mercado de fécula tem havido uma recomposição mais rápida dos estoques, que voltam lá aos níveis de janeiro. E, obviamente, os preços também seguem recuando. No caso da fécula, a queda foi de 1,3%. Baixa liquidez também observada no mercado das farinhas. Farinha fina caiu 0,9% e farinha grossa já teve quedas superiores a 3% na semana. Pois é, então esse movimento característico de mercado acontecendo nesse período de safra, e ao que a nossa equipe tem acompanhado nesta semana, o mercado também tem passado por uma certa pressão sobre essas cotações, ainda prevalecendo o interesse claro dos produtores pela comercialização, que segue avançando nesse início de semana, mesmo após as chuvas do último final de semana e início dessa, principalmente nas regiões do Paraná. A indústria tem ficado bastante abastecida, inclusive, como já relatado, os estoques vêm se elevando semana a semana. Então, ao que tudo indica, para essa semana o mercado deve novamente caminhar para uma nova desvalorização dos preços na cadeia. Obviamente que ainda não temos, claro, a magnitude dessas desvalorizações, e em breve a gente vem com dados mais concretos sobre os fechamentos de mercado. Mas esse é um movimento que se tem, um movimento típico, característico de período de safra. Volto em uma nova oportunidade. Até lá! Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 20, até a próxima terça-feira, dia 26. Nesta quarta-feira, uma frente fria ainda leva chuvas para o litoral do Sudeste e avança em direção também ao litoral do Sul do Brasil, levando chuvas pontuais para toda a faixa
litorânea, chegando ali pelo Uruguai, estacionando no litoral gaúcho, segue com muita chuva, muita umidade, sendo registrada nesse momento sobre o estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, zona da mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, olha lá também as principais capitais do Nordeste com muita umidade, na faixa litorânea, costa norte do Brasil com chuvas, e a chuva começa a diminuir a força na região norte do Brasil. O Brasil Central tem ainda algumas regiões do estado de Goiás com chuvas pontuais, assim como em Mato Grosso, Distrito Federal, segue com tempo firme. Na quarta-feira, dia 21, próxima quinta-feira, aliás, dia 21, a chuva segue concentrada na região norte, vai se espalhando em direção ao litoral do sudeste, dá uma trégua no estado de São Paulo, mas chove muito na zona da mata, chove muito no Rio de Janeiro. Atenção, alerta para o Espírito Santo e também chuvas manchadas em todo o litoral do Nordeste, costa norte ainda com chuvas volumosas, região sul dá uma trégua essa chuva, algumas chuvas pontuais registradas também no Mato Grosso do Sul, junto com a fronteira do Paraguai. Brasil Central começa a ter um tempo um pouco mais firme. A partir do dia 22, sexta-feira, a frente fria segue avançando agora, dessa vez, em direção ao estado do Rio Grande do Sul, a região oeste, norte do estado do Rio Grande do Sul. Boa parte do estado de Santa Catarina segue com tempo instável, chuvas sendo registradas em boa parte do estado, Paraná, Mato Grosso do Sul, também parte do litoral do sudeste. A região central segue com tempo firme, algumas chuvas registradas também em Minas Gerais, assim como o estado da Bahia. Bahia, no caso, aí, deixando Matopiba, a parte que tem um tempo um pouco mais firme, mas litoral baiano, litoral do Nordeste, com muita chuva. Norte do Brasil, chuvas típicas para esta temporada do ano. A partir do dia 23, sábado, a situação da chuva avança sobre a região sudeste, com alertas, inclusive, para o estado de Santa Catarina, com alerta para o estado de São Paulo, segundo o IMET, tem muita chuva registrada também sobre o estado de São Paulo, muita chuva no litoral do estado, Rio de Janeiro, também boa parte ali no norte do Espírito Santo. A região central do Brasil segue com um pouco mais firme o tempo nesse período, mais oeste também a região norte do Rio Grande do Sul, com temperaturas, aliás, com chuvas registradas, mas as temperaturas chamam a atenção por serem baixas e batendo novas possibilidades de geadas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Dia 24, domingo, como é que fica a situação? Está aí, Brasil Central seco, a chuva se espalha também pela região sul, segue a região oeste do Rio Grande do Sul, tem chuva registrada ali no país vizinho, no Uruguai, no estado de Santa Catarina, Paraná, parte do estado de São Paulo, litoral chama atenção para chuvas volumosas até o Rio de Janeiro, Bahia, Brasil Central, Mato Grosso, Tocantins ali no norte, Maranhão, também Piauí, só na faixa na costa norte do Brasil, que as chuvas são volumosas, intensas nesse período. A partir da próxima segunda-feira, vamos ver como é que fica a situação no dia 25, portanto, mais chuvas registradas sobre o sul do Brasil. Dessa vez, volumosas sobre todos os 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do estado de São Paulo, região sul de São Paulo, também localizada e chamando atenção para a faixa litorânea de todo o Brasil, do sul até o sudeste, passando pelo nordeste e costa norte do Brasil, com muitas chuvas no dia 25. E terça-feira, como é que fica a previsão do tempo? Pelo menos no mapa mostrando que a frente fria fica estacionada sobre o litoral sul, também parte do litoral sudeste, muita chuva sobre a faixa litorânea, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, também Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o litoral do Nordeste, Brasil Central tem Distrito Federal com tempo seco, Goiás volta a ficar tempo mais firme, Mato Grosso do Sul também com tempo firme nesse período, e o Paraguai ali do lado também com tempo firme no dia 26. Vamos agora à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao tempo para a semana. Vamos ao tempo agora. Os próximos 5 dias e 15 dias.
Aqui, ó, de 19 a 23 de maio, nós temos boa chuva aqui ao norte do Brasil, como de praxe. Esse grande vazio aqui parte ao ar frio, aqui está o vestígio da frente fria ainda trazendo alguma chuva, que deve ser mais hoje, nos outros dias pouca. Hoje ou amanhã alguma coisinha nessa área aqui, pouquinha coisa pode ter. A maior parte do estado passa sem. São Paulo, Paraná, sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, bom volume de chuva, principalmente entre sexta e fim de semana. Aqui em Minas Gerais a chuva é mais constante nessa semana. No sul do Brasil, Rio Grande do Sul, até sábado nada de chuva. Alguma coisinha talvez lá para o início da próxima semana está indicando alguma chuva para o Rio Grande. Santa Catarina, essa chuva é mais na sexta-feira, se tiver. Alguma coisinha aqui na Serra do Mar ainda tem. No Paraná é principalmente sexta e alguma coisinha no sábado, depois melhora. E no Mato Grosso, que a gente já falou, é alguma coisa hoje e talvez na sexta-feira. Chama atenção é São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Nos 15 dias nós temos o quê? Muita chuva aqui na região do norte do país, pegando aqui o Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Melhora aqui no Nordeste, ó, começa a ter chuva no Maranhão, no Piauí, volta a ter pancada de chuva no Ceará. Então isso aqui é entre domingo e semana que vem que a chuva começa a voltar para essa área aqui do Nordeste. Nessa área aqui é pouca chuva, que é o que se espera. O marrom. Olha como chove bem aqui, ó, na metade sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Rio, Espírito Santo, sul da Bahia, e no sul a chuva começa a aparecer. Tem muita divergência. Alguns modelos colocam muita chuva nessa região aqui nos próximos 15 dias. Está bastante divergente entre eles. Mesmo dentro das variações dos modelos também. Acredito que alguma chuva vai começar a vir com mais intensidade aqui para o sul. E na parte da temperatura, nós temos o quê? Uma massa de ar frio bastante extensa e grande, que pega desde a região aqui do Acre, Rondônia, o Amazonas, pega o sul e o oeste do Mato Grosso, todo o Mato Grosso Sul, São Paulo, sul do Brasil e Argentina. Isso aqui é a anomalia de hoje até o dia 28. Vê que são 10, até o final do mês de maio, predomina o tempo frio. Hoje deu 4 graus negativos, deixa eu até ver se não baixou mais um pouco, mas ficou na faixa de 4 negativos ali na região de 4,2. Deve chegar talvez a uns 4,5 negativo ali na área de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina praticamente na casa de zero. Vai continuar com geada hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta e provavelmente sábado. Aqui na quinta-feira, nessa região aqui, ó, do topo de Santa Catarina, pode chegar a 5, 7 negativos provavelmente. Não tá indicando que pega o milho safrinha. Ele vai ficar entre Guarapuava, perto de Cascavel, para o sul. Então, no milho safrinha, só frio. Mato Grosso do Sul, talvez alguma coisa de leve nessa quarta ou quinta, mas coisa aí de 3, 4, 5 graus, que a princípio não provoca dano nenhum. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo, e a todos. O convite, faça parte do clube do TID 19998132915. 7 dias de graça. Quem fizer assinatura anual tem 3 cursos. O primeiro deles, curso de introdução aos mercados de commodities, você já sabe, com o professor Maurício Berinello. O curso número 2 com o Vitor Caso, curso de comercialização na sua safra. E o curso 3 com o economista Adolfo Saxida, princípios de economia, desafios da inteligência artificial. Esperamos você aqui no clube do TID. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Uma ótima tarde. Não esqueça de deixar aquele like nas mídias sociais, curtir, compartilhar, comentar. E amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília. Até lá.